A guerra na Ucrânia criou uma oportunidade secular para o Brasil: atrair empresas multinacionais e finalmente se conectar nas engrenagens globais de produção de bens e serviços. Quem levantou a lebre foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Brasil não se inseriu nas cadeias globais de valor durante grande parte desse período de especialização que tivemos, e agora temos uma oportunidade, com essa redivisão das cadeias globais, de estar muito mais presente. Mas de que forma uma guerra que acontece a 11 mil quilômetros pode ser uma boa chance para o Brasil? Nos últimos 40 anos, as empresas multinacionais espalharam sua produção ao redor do mundo, em busca de fornecedores mais baratos e eficientes. As cadeias transnacionais de valor significam, na prática, que um bem final complexo é produzido, suas partes e componentes são produzidas em diferentes países, em empresas diferentes, localizadas em diferentes países. E para isso a gente precisa ter muita facilidade de entrada e saída a custo zero desses insumos, dessas partes, peças e componentes e das tecnologias que permitem essas empresas funcionarem. Veja o caso da Apple, a fabricante do iPhone e do iPad. A empresa tem fornecedores de peças e componentes em 43 países diferentes. O Brasil está incluído na lista, uma em São Paulo e outra no Amazonas. Enquanto temos duas fábricas conectadas na cadeia da Apple, olha aí. A China tem 157 fábricas na cadeia de suprimento, o Japão, 42 e o Vietnã, 21. O Banco Mundial publicou em 2019 um amplo estudo sobre os benefícios que os países obtêm ao se encaixarem nas cadeias globais de valor. Uma conclusão é que para cada aumento de 1 ponto percentual da participação do país na cadeia global, a renda por habitante aumenta mais do que 1 ponto percentual. Mas as coisas não são tão automáticas assim. O país ganha mais caso consiga se conectar nas cadeias globais de maior valor, como nos produtos de maior tecnologia. Nesse mapa feito pelo Banco Mundial, o Brasil está desenhado em azul claro. Estamos juntos dos países que têm participação limitada nas manufaturas. Veja o caso da China, que está desenhada num tom de azul um pouco mais forte. São os países com manufatura mais avançada. Agora vamos ver os países em azul escuro, um seleto grupo com os Estados Unidos, Europa e Japão. São quem realmente inova nas cadeias globais de valor e fica com a maior parte das riquezas produzidas. A Lia Valls dá como exemplo a Embraer, que é o cérebro de uma grande cadeia global de valor em que o Brasil fica com valor agregado. A Embraer é um exemplo de uma grande cadeia global de valor, onde o maior valor adicionado do Brasil que faz o projeto. Mas apenas uma pequena parte da produção brasileira tem esse perfil. A gente não está naquela de maior valor, assim, dos componentes eletrônicos, mas a gente não está, sei lá, nas cadeias das novas tecnologias, por exemplo, nós não estamos. A gente está, por exemplo, na cadeia alimentar, a gente está nas cadeias de valor alimentar. Mas isso não quer dizer que só tenha coisas boas para quem quer se conectar nas cadeias globais de valor. Os economistas que estudam o assunto citam sempre dois aspectos negativos. Primeiro, as empresas multinacionais que se globalizaram conseguiram aumentar muito a sua margem de lucro. Quem saiu perdendo foram os consumidores e trabalhadores. Essa é uma das origens do aumento da desigualdade de renda das últimas décadas. Segunda coisa negativa, muitas empresas usaram seu poder de barganha e forçaram o relaxamento das regras ambientais. O planeta como um todo saiu perdendo. Voltando à guerra da Ucrânia, a guerra e a pandemia colocaram um freio de arrumação nessas cadeias globais? Por quê? Primeiro, a pandemia evidenciou a necessidade de os países diversificarem as suas fontes de importação. Com a pandemia ficou claro que algumas cadeias, por exemplo, cadeias de equipamentos, médicos, estavam extremamente dependentes de poucas fontes fornecedoras. Então, ali você já começa a acentuar, intensificar a ideia da necessidade de você se proteger. Com a questão da guerra da Ucrânia, ficou também claro, e aí porque pega claramente ali a Europa, a sua dependência, por exemplo, de toda a cadeia energética. Por isso, o conflito tem potencial de fazer com que as multinacionais do Ocidente repensem suas cadeias de fornecedores para evitar novos riscos a crises geopolíticas, como, por exemplo, envolvendo a China.
Na teoria, o Brasil poderia atrair essas empresas que buscam mais segurança. Tem oportunidade? Tem, mas tem que ter as condições para aproveitar as oportunidades. O Brasil, estou falando, ele tem um atrativo do mercado interno, mas ele tem que ter também esses outros atrativos. A professora fala da necessidade de fazer uma reforma nas tarifas de imposto de importação, ampliar os acordos de investimento com grandes países ou blocos, a exemplo da União Europeia, e manter um ambiente de estabilidade macroeconômica e não ter muitas mudanças de regras. Novamente, o que está se colocando em desafio, né, é os condicionantes do Brasil para o aumento da sua produtividade, competitividade, que isso também atrai o capital estrangeiro.